Bom dia, senhores. Mais um dia de operação. Confesso que eu estava bem confiante nessa análise aqui. Imaginei que o preço ele poderia reverter nessa região, apesar de eu ter suspeitado que eu errei o bias, tá? De início eu estava com bias vendedor, certo? Tava com bias bem vendedor, porque pra mim, se o preço ele tivesse com um bias vendedor, ele minimamente teria que ver na all time high de novo, né? E ele tá fazendo muito topo nessas regiões. Olha só isso aqui, ó. Tá, tem um aqui, tem vários aqui atrás, entendeu? Então eu pensei, beleza, eu acho que como o preço já tá aqui, eu acho que não seja tão relevante essa essa buy side e o preço ele tem contexto suficiente para vir aqui e a partir daí reverter. Aí eu vou esperar ver se isso aqui na notícia aparece caindo, tipo, mais ou menos até aqui ou até aqui para ir dar continuidade de alta, né, que seria o Judas. Aí beleza. Só que se fosse esse cenário, talvez eu não operasse porque não estava dentro dos horários, né? Que eu opero, que é midnight, 8h30, 9 horas. Eles estavam bem mais abaixo. Então aqui já estava a entender que isso aqui era muito prêmio. Só que falta tempo de tela, falta experiência para determinar que isso aqui foi um protocolo de reversão, ao mesmo tempo que foi engenharia de liquidez acima de buy side. Então, tipo, eu não duvido que o preço ele vá renovar em algum momento ao time high novamente, porque tem muita liquidez aqui em cima. Está praticamente desde a semana passada fazendo esse mesmo roteiro. Ele se aproxima, cai, se aproxima, cai. Enfim, dito isso, quando o preço ele começou a cair, eu troquei meu bias. Eu disse, não, vamos ver aqui o time frame maior, vamos ver aqui o desconto week, né? E vamos ver como o preço vai se comportar diante dessas regiões. Então, eu marquei uma sell side que eu julgava ser importante abaixo de um new day opening gap, certo? E eu pensei que o preço ele teria contexto para vir aqui, fazer o sweep e a partir daqui reverter. E obviamente não é coincidência. Eu estava esperando a notícia acontecer para ir saber meu bias, tá? Na verdade, para ir fazer minha entrada, perdão. E a notícia, deixa eu ver que horas ela aconteceu. Aconteceu exatamente aqui, ó. Porque eu já estava ansioso, querendo entrar nessa acumulação do New Deal Opening Gap. Eu disse, não, não vou entrar porque tem uma notícia de alta relevância no mercado. Você ainda tem, é, você ainda pode ter a possibilidade do preço novamente fazer um sweep nessa acumulação para ir reverter de fato a tendência. E era isso que eu pensei no momento. Então, o preço, ele fez o sweep novamente e a partir daqui eu queria já ver uma reação compradora, certo? Só que o preço ele não transformou em uma reação compradora. Na verdade, ele começou a respeitar é, PD arrays baixíssias, né? E respeitando. Então, tipo, eu já tava para deixar a sessão e tá convicto que meu bias estava errado pro dia de hoje. Então, nem ia operar. Só que na vela de 10 e 8, o preço ele foi com uma violência absurda, rompendo esse fervelho, né? Que eu julguei ser um fervelho importante e ao mesmo tempo rompeu o último candle aqui, que é o Gauntlet. E com esse fechamento, isso aqui validando o change state aqui, certo? Eu eu fiquei confiante de fazer minha operação. E o preço ele até que reagiu muito bem de início. Já foi praticamente sem drawdown. Violou o New Day Opening Gap, trabalhou ele. E eu não vi esse sweep, certo? Porque eu estava fazendo meu almoço. Eu disse, não, vou deixar o preço rolar aqui, porque a meu ver isso aqui não é um topo relevante. E aqui o risco, o retorno não ia ficar nem um para um, entendeu? Porque meu stop tava aqui, o take estaria aqui, não ia dar nem um para um, praticamente. Então eu não mexi no stop. E quando eu voltei, o preço já estava mais ou menos aqui e eu vi que realmente errei o bias. E o preço ele tá revertendo, eu não vou dizer ignorando, né, os P arrays altistas, os as wicks dos candles de alto, mas ele tá demonstrando cadê? Uma violação bem mais abrupta do que eu imaginava.
Aqui é o. Isso aqui é um wiki de um candle de diário. Se eu não me engano, isso aqui é uma ineficiência do diário. Deixa eu ver. Vamos ver onde é que o preço está exatamente. Na verdade, isso aqui é um fair value gap, né? Que eu marquei para ver os quadrantes dentro dele. Eu vou até colocar o nome depois pra me orientar, pra não ter que ficar subindo o time frame toda hora. Mas eu imaginei que esse candle, na verdade, qual era o candle que eu tava vendo? Tinha vários candles, né? Eu peguei a abertura praticamente aqui, então eu vi ele se movimentando para baixo. Eu marquei só os candles assim que foram mais relevantes na minha visão. E até que ele deu uma reagidazinha boa. Você vê aqui que essa formação típica após o sweep é bem característico de uma mudança de estrutura verdadeira, né? Aqui ele violando com agressividade o Gauntlet, deixando teoricamente isso aqui aberto, validando chain state abaixo de regiões que eu jogava sem importante, e eu entrei. Não me arrependo do loss, porque ao meu ver foi um loss estatístico. Eu imagino que operações como essa, com esses segmentos assim, nessas regiões, com essa quantidade de PD arrays e tudo mais, são muito boas, o risco retorno. E eu acredito que não, não cometi nenhuma gafe gigante em relação ao operacional hoje, tá? Tô de boa, tô tranquilo, segui o gerenciamento, o loss foi bem baixo, né? A mesa tá negativa novamente, mas qualquer take jamais que vai pagar esse loss aí. Então tô de boa, esperando aí uma oportunidade boa durante a semana pra gente voltar a ficar positivo. Tamo junto e é nóis.